O Jorge Amado, ele foi um grande militante do Partido Comunista. Na década de 30 ele conhece o comunismo e muitas das obras que ele escreve sob a influência dessa ideologia. Entre elas, o Capitães da Areia. O Jorge Amado, ele vai ser eleito mais tarde, quando o Partido Comunista é legalizado no final do Estado Novo. Ele é eleito deputado federal pela Bahia e logo depois cassado, né? Porque logo depois também o Partido Comunista é colocado na ilegalidade. Ele foi preso várias vezes e uma das obras dele, que vai ser o reflexo desse período de prisão, é o chamado Subterrâneos da Liberdade. Já na década de 50, ele vai sair do Partido Comunista, vai dizer que ele precisa escrever, que a militância comunista não impedia. Aí há um questionamento se era porque ele está desiludido. Ele diz que, de uma certa forma, sim, mas ele já sabia dos horrores que o Stalin havia provocado na União Soviética. Ele continua a ser alguém chamado de esquerda, né? Se liga muito ao candomblé, é muito interessante essa vinculação dele com o candomblé, né? Com a menininha de Gantoá, mas ele deixa a militância do Partido Comunista. Então, o Jorge Amado ele tem uma importância muito grande para a literatura e para a história, porque, obviamente, ele, como todo e qualquer autor, ele escreve a partir de um determinado lugar que ele ocupa na sociedade, esse lugar político, social, cultural. E o Jorge Amado expressa em várias obras dele, como Cacau, Capitães da Areia, Jubiabá. Ele vai apresentar aquele lado da miséria da Bahia, né? Do abandono, da prostituição, principalmente da ação dos coronéis. A Bahia, ele escreve muitas vezes tendo como pano de fundo o espaço dele geográfico é Ilhéus, onde havia aquela dominação dos grandes coronéis ligados ao cacau. Então ele vai escrever denunciando, né, a violência, a opressão. E obviamente que tem romance até mais leve, como o grande romance dele em termos de tiragem, que é o Gabriela Cravo Canela, que depois vai virar novela, vai virar filme. Mas ele faz também a denúncia contra a mulher, né, a violência contra as prostitutas. Ele consegue, eu acho muito bonito do Jorge Amado, quando ele consegue dar uma leveza. Por exemplo, no Capitães da Areia, eles são meninos de rua. Eles seriam meninos marginais para a nossa sociedade, né? Eles são aqueles meninos que roubam, mas ele dá uma leveza. É muito importante esse momento em que a gente comemora os 100 anos de Jorge Amado, porque é uma oportunidade de se falar a respeito da obra deste grande brasileiro, este internacionalista, grande escritor, né? Embora sua obra nem sempre tenha sido bem aceita por parte da intelectualidade brasileira. Jorge Amado é um escritor que pertenceu à segunda geração do romance modernista, chamada geração neorrealista, ou a geração de 30, né? E ele é um autor que constrói uma obra vasta e extremamente significativa, que ajuda a reconhecer a identidade, ou uma das identidades do Brasil. Nós vamos perceber, por exemplo, que não se pode falar em negritude na literatura brasileira sem considerar a significativa obra de Jorge Amado. Um autor extremamente popular, de tal modo que muitas vezes Jorge Amado funcionou como uma espécie de embaixador do Brasil no exterior. Qualquer país em que você chegava, ou que você chegue até hoje, nós temos obras do Jorge Amado. Isso é muito importante também, porque ajuda a gente a difundir, divulgar a obra deste grande escritor para novos leitores. Uma das obras mais significativas de Jorge Amado é exatamente o livro Capitães de Areia. Trata fortemente do problema social, questão dos meninos que estão na rua, né? E em muitos aspectos esse livro ele se antecipa ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então o que a gente vai perceber em Capitães de Areia? A gente vai perceber uma forte linguagem lírica, um grande poder de narração,
né? E aquilo que a gente chama de hibridação, as misturas que vão desde o estilo, a narrativa que contém, por exemplo, passagens líricas, né? E a própria hibridação religiosa, tanto a religião do branco, a religião católica, quanto as religiões de matriz africana, elas estão presentes nesse livro. O estilo de Jorge Amado é um estilo solto, é um estilo absolutamente empolgante e que, sem dúvida nenhuma, qualquer autor pode recorrer a este e a outros livros que nós temos aqui na biblioteca da UNAMA, que tem um grande acervo, um acervo significativo acerca da obra deste escritor. Um outro aspecto que eu gostaria de tratar com vocês é um fato muito curioso da amizade de Jorge Amado com alguns paraenses, Eneida e sobretudo com Dalcídio Jurandir, né? Jorge Amado, ele, por causa do seu envolvimento com o Partido Comunista, ele conhece Dalcídio Jurandir, a quem ele destaca como um dos grandes brasileiros. E a partir desse envolvimento com Dalcídio, ele funciona muitas vezes como uma espécie de padrinho ou de, digamos assim, divulgador da obra de Dalcídio. De formas que, se você for ler as memórias de Jorge Amado em Navegação de Cabotagem, ele vai diversas vezes se referir aos seus amigos, aos seus companheiros, aos seus camaradas paraenses e muito especialmente a Dalcídio Jurandir. Então, este centenário que a universidade está comemorando aqui através do Cine UNAMA, das programações do Prolicem, do Programa Integrado de Licenciaturas, é uma oportunidade que se tem de divulgar para os universitários a obra deste grande brasileiro.